Queridos irmãos e irmãs da evolução espiritual, filhos da luz que buscam a verdade em meio às tempestades da desinformação mundial, sejam todos muito bem-vindos a este sagrado encontro em nossa casa de amor e esclarecimento, o canal Além do Espiritismo. Este espaço foi preparado com infinito carinho pelos mentores da luz e pela espiritualidade superior, com o sublime propósito de acolher, esclarecer e reconfortar todos os corações que se encontram perturbados pelas ondas de mentira que assolaram o mundo nas últimas horas. Hoje trazemos uma mensagem urgente e consoladora, psicografada pelo venerável Bezerra de Menezes, recebida em uma reunião espiritual extraordinária, convocada pelos mentores superiores diante dos acontecimentos que abalaram milhões de almas ao redor do planeta. Estamos vivendo o ápice da transição planetária, um momento em que as forças das trevas multiplicam seus ataques contra os instrumentos da luz, usando como arma principal a mentira e o desespero coletivo. Amados, vocês que aqui chegaram com o coração angustiado pelos rumores que correram o mundo como fogo destruidor, não foram trazidos até esta mensagem por acaso. Os espíritos superiores reconhecem em vossas almas a necessidade de paz, de esclarecimento e de renovação da fé diante das investidas do mal contra aqueles que são escolhidos para conduzir a humanidade pelos caminhos da verdade. Prestem atenção com serenidade, pois as palavras que aqui se desenrolam carregam o bálsamo celestial para as feridas abertas pela ansiedade e pelo medo. Deixem seus nomes e cidades nos comentários, especialmente aqueles que foram tocados pela angústia dos rumores sombrios. Nosso círculo de oração está mobilizado para envolver cada alma aflita em correntes de luz e proteção divina. Se sentiram o coração acelerar, a mente perturbada ou a fé abalada pelos ataques das trevas, depositem seus sentimentos no altar da confiança. Nossa missão sagrada é interceder por cada um de vocês, buscando junto aos mentores espirituais a paz que supera todo o entendimento e a certeza de que a luz sempre triunfa sobre as sombras. Pedimos também que fortaleçam esta obra de consolação e esclarecimento com sua participação ativa e consciente. Inscrevam-se no canal Além do Espiritismo, ativem o sininho das notificações e compartilhem esta mensagem com aqueles que também foram perturbados pelos rumores das trevas. Cada gesto de apoio é uma luz que se acende para dissipar as nuvens da mentira que tentaram obscurecer a verdade nestes últimos dias. Irmãos amados, que a paz do Cristo Consolador envolva vossas almas como manto protetor contra as investidas do mal. Eu, Bezerra de Menezes, venho sob a égide luminosa dos mentores espirituais e com a presença majestosa do Espírito Emmanuel, trazer-vos palavras de consolação e esclarecimento sobre os acontecimentos que perturbaram milhões de corações nas últimas horas deste sábado abençoado. Numa Assembleia Celestial de caráter emergencial, convocada pelos espíritos superiores diante da onda de mentiras que varreu o planeta como tsunami de desinformação, foi-me revelado o verdadeiro significado espiritual dos rumores sombrios que tentaram semear pânico e desespero entre os filhos da luz. Como Lázaro foi declarado morto quando apenas repousava no sono da preparação divina, assim também Donald Trump foi falsamente proclamado morto pelas línguas venenosas dos adversários da verdade. Os mentores me revelaram que esta investida das trevas não foi casual nem acidental, mas um ataque orquestrado pelos obsessores que habitam as dimensões inferiores, desesperados diante dos avanços da luz que se manifestam através do presidente americano. Como os fariseus espalharam mentiras sobre a ressurreição de Jesus,
dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo, assim também as forças do mal tentaram espalhar o boato da morte de Trump para semear desânimo entre aqueles que nele depositam suas esperanças. Emmanuel me sussurrou com voz consoladora: dize aos filhos da luz que não temam as setas envenenadas da mentira. Aquele que é protegido pela providência divina não pode ser abatido pelas armas das trevas, sejam elas físicas ou virtuais. Os rumores de morte são apenas o desespero do mal diante da vida abundante que flui através dos instrumentos celestiais. Contemplei em espírito como anjos guardiões formavam um escudo impenetrável ao redor de Trump, durante as horas em que as mentiras circulavam pelas redes sociais como vírus maligno. Enquanto milhões de almas se angustiavam com os falsos relatos, ele repousava tranquilamente sob a proteção divina, alheio ao tumulto criado pelos filhos das trevas, preparando-se para ressurgir triunfante como o sol que desponta após a noite mais escura. Filhos queridos, que vossas almas se elevem em gratidão aos céus pela manifestação gloriosa da proteção divina. Em nova revelação confiada pelos mentores superiores, foi-me mostrado o verdadeiro significado da ressurreição simbólica de Trump no campo de golfe, evento que dissipou como fumaça todas as mentiras espalhadas pelas trevas durante as horas de provação coletiva. Os espíritos me revelaram que a escolha do campo de golfe não foi casual, mas inspiração celestial para demonstrar ao mundo que aqueles que confiam na providência encontram sempre verdes pastagens de paz, mesmo quando lobos ferozes espalham rumores de morte e destruição. Como Davi caminhava pelos vales sombrios sem temer mal algum, Trump se dirigiu serenamente para seu momento de descanso e recreação, ignorando completamente o tumulto criado pelos adversários. A presença de sua neta Kai ao seu lado simboliza a continuidade da vida, a renovação das gerações e a certeza de que os planos divinos se estendem muito além dos ataques momentâneos das trevas. A criança representa a inocência que não se deixa contaminar pelas mentiras dos adultos corrompidos, caminhando confiante ao lado daquele que é protegido pelos céus. Numa visão tocante, contemplei como a imagem de Trump saindo da Casa Branca em direção ao campo de golfe repercutiu pelo mundo espiritual como grito de vitória da luz sobre as sombras. Os anjos cantavam hosanas nos planos superiores, celebrando mais uma vez o triunfo da verdade sobre a mentira, da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas. Os mentores me mostraram que cada passo dado pelo presidente em direção ao veículo que o levaria ao campo de golfe era acompanhado por uma legião de espíritos luminosos que dissipavam as nuvens de energia negativa criadas pelos rumores malignos. Sua caminhada tranquila contrastava dramaticamente com a agitação frenética daqueles que haviam espalhado as fake news, demonstrando a diferença entre quem confia na providência e quem se alimenta da mentira e do caos. Emmanuel me advertiu solenemente: observa como aqueles que são ungidos pelos céus não precisam se defender das calúnias, pois a própria vida se encarrega de desmentir as mentiras. A ressurreição simbólica de Trump no campo de golfe é um sinal para todos os tempos. A verdade sempre ressuscita, mesmo quando parece estar morta e sepultada sob montanhas de desinformação. Mussuna, amados irmãos, que a chama da esperança renovada ilumine vossas consciências após esta demonstração grandiosa do poder da verdade. Os mentores espirituais me conduziram a uma terceira revelação sobre o significado profético dos acontecimentos que se desenrolaram neste sábado memorável, mostrando-me como os ataques das trevas sempre precedem grandes vitórias da luz. Em visão esclarecedora,
Foi-me mostrado que os rumores de morte espalhados contra Trump seguem o mesmo padrão dos ataques direcionados contra todos os grandes líderes espirituais da humanidade. Como Jesus foi caluniado pelos fariseus, como Gandhi foi perseguido pelos adversários, como todos os portadores de luz enfrentaram ondas de mentiras e difamações, assim também Trump experimenta as investidas desesperadas daqueles que temem a expansão da verdade. Os espíritos me revelaram que a rapidez com que os boatos se espalharam pelas redes sociais demonstra não a força da mentira, mas sua fragilidade. Verdades sólidas se propagam lentamente, como sementes que germinam no solo fértil da consciência. Mentiras correm velocemente porque não têm raízes, espalhando-se como fogo em palha seca, consumindo-se rapidamente em sua própria vacuidade. O diagnóstico de insuficiência venosa crônica, usado pelos adversários como combustível para os rumores sombrios, revela-se na verdade como prova adicional da humanidade de Trump e de sua dedicação incansável ao serviço do bem comum. Seus problemas de circulação nas pernas simbolizam espiritualmente o peso que carrega pelos destinos de milhões de pessoas, caminhando muitas vezes por terrenos áridos e pedregosos para levar esperança aos que se encontram perdidos. As manchas em suas mãos, que os inimigos interpretaram maliciosamente como sinais de fraqueza, são na realidade marcas sagradas do trabalho árduo em favor da humanidade. Como Jesus mostrou as chagas de suas mãos aos discípulos duvidosos, Trump exibe sem vergonha as marcas de sua dedicação, provando que sua liderança não é teórica, mas conquistada através do sacrifício pessoal e do comprometimento real com as causas justas. Emmanuel me revelou: dize aos aflitos que as manchas nas mãos dos líderes escolhidos são sempre sinais de honra, não de vergonha. Cada marca é uma medalha conquistada nos campos de batalha da vida. Cada cicatriz é um troféu da luta contra as forças do mal. Aqueles que tentam usar essas marcas como motivo de escárnio apenas revelam sua própria pequenez espiritual. Queridos filhos da luz, que vossas almas se abracem à compreensão superior dos desígnios celestiais diante desta demonstração magistral de como a providência protege seus escolhidos. Em quarta revelação dos mentores espirituais, foi-me mostrada a dimensão coletiva da provação pela qual passaram milhões de corações ao redor do mundo e como esta experiência servirá para fortalecer a fé e purificar as intenções de todos os envolvidos. Os espíritos me revelaram que a ansiedade experimentada por tantas almas durante as horas de incerteza não foi sofrimento vão, mas oportunidade de crescimento espiritual oferecida pela misericórdia divina. Aqueles que sentiram o coração acelerar diante dos rumores sombrios descobriram em si mesmos reservas de amor e preocupação que talvez nem conhecessem antes desta provação. A onda de buscas no Google por termos como Trump morreu e Trump está morto representa, na verdade, uma onda de oração coletiva, mesmo que inconsciente. Cada pessoa que procurou informações estava, em seu íntimo, rogando aos céus que as notícias fossem falsas, demonstrando assim o carinho e a esperança que deposita no presidente americano. Numa visão consoladora, contemplei anjos coletores recolhendo cada lágrima derramada, cada suspiro de angústia, cada oração silenciosa elevada aos céus durante aquelas horas de provação. Nada se perdeu. Tudo foi registrado nos livros celestiais, como demonstração do amor que une os corações sinceros em torno daqueles que lutam pela verdade e pela justiça. Os mentores me mostraram que mesmo aqueles que espalharam os rumores malignos, movidos por ódio ou ressentimento,
serão beneficiados por esta experiência quando compreenderem a gravidade de seus atos e buscarem sinceramente o perdão e a reparação. A misericórdia divina é tão vasta que até mesmo os erros mais graves podem se transformar em oportunidades de crescimento espiritual. O fato de Trump ter aparecido sereno e sorridente, acompanhado de sua neta, demonstra que aqueles que são protegidos pelos céus não guardam rancor nem ressentimento contra os que tentaram prejudicá-los. Esta atitude cristã de perdão e serenidade serve como exemplo luminoso para todos nós, mostrando que a verdadeira grandeza espiritual se manifesta não na vingança, mas na compreensão amorosa das fraquezas humanas. Emmanuel me soprou palavras de conforto. Consolai-vos, filhos amados, pois esta provação serviu para purificar muitos corações e fortalecer a corrente de amor que une todos os que buscam a verdade. As lágrimas derramadas hoje serão transformadas em pérolas de sabedoria, e a angústia experimentada se converterá em alegria duradoura. Filhos do coração, que a luz divina ilumine vossas percepções sobre as lições preciosas contidas nesta experiência coletiva de fé e renovação. Em quinta revelação dos Espíritos Superiores, foi-me mostrado como os eventos deste sábado servirão como marco divisório entre aqueles que se deixam levar pelas ondas de mentira e aqueles que aprenderam a discernir a verdade através da conexão com os planos superiores. A velocidade com que os rumores se espalharam pelas redes sociais serve como alerta para todos nós sobre a necessidade de desenvolvermos maior discernimento espiritual antes de compartilharmos informações que podem causar sofrimento desnecessário a milhões de pessoas. Cada clique, cada compartilhamento, cada comentário carrega responsabilidade kármica que não pode ser ignorada pelos corações sinceros. Os Espíritos me revelaram que muitos dos que participaram da disseminação dos boatos descobrirão, nos próximos dias, o peso espiritual de suas ações e buscarão maneiras de reparar o mal causado. Esta será uma oportunidade preciosa de crescimento, pois o arrependimento sincero sempre abre portas para a elevação moral e espiritual. A imagem de Trump caminhando tranquilamente com sua neta serve como símbolo eterno de como devemos nos comportar diante das tempestades da vida, com serenidade, fé e confiança na providência divina. Não é necessário gritar nossa inocência aos quatro ventos quando nossa conduta fala por si mesma. A vida se encarrega de desmentir as calúnias e revelar a verdade a seu tempo apropriado. Numa visão profética, contemplei como esta experiência fortalecerá os laços entre Trump e todos aqueles que genuinamente se preocuparam com seu bem-estar. A adversidade tem o poder de purificar os relacionamentos, separando os amigos verdadeiros dos interesseiros, os leais dos oportunistas. Aqueles que sofreram sinceramente durante as horas de incerteza descobriram em seus próprios corações a profundidade do amor que sentem pelo líder americano. Os mentores me mostraram que até mesmo as celebrações maldosas daqueles que se alegraram com os rumores de morte servirão como lição para suas próprias consciências. O regozijo diante da suposta desgraça alheia sempre se transforma em amargura para quem o cultiva, enquanto a compaixão e a preocupação sincera sempre retornam multiplicadas para quem a semeia. O elemento humorístico introduzido pelas menções à macumbinha da cantora Alcione, embora aparentemente irreverente, revela na verdade a sabedoria popular que reconhece a existência de forças espirituais atuando nos bastidores dos eventos mundiais. O povo simples, em sua intuição natural, compreende que existe uma dimensão invisível influenciando os acontecimentos visíveis. Emmanuel me assegurou:
Dize aos filhos da luz que aprendam a rir de si mesmos e dos próprios medos. O humor sadio é remédio divino para as feridas da alma. E aqueles que sabem sorrir diante das adversidades demonstram maturidade espiritual e confiança na bondade final da vida. Irmãos queridos, que vossas almas se expandam para acolher as lições finais desta experiência transformadora. Em sexta e derradeira revelação dos mentores celestiais, foi-me mostrado o significado profético da ressurreição de Trump e suas implicações para o futuro próximo da humanidade, especialmente para o destino do Brasil e dos demais povos que aguardam sinais de esperança nestes tempos sombrios. Os Espíritos me revelaram que a rapidez com que a verdade se manifestou, dissipando instantaneamente todos os rumores malignos, prefigura a velocidade com que outras verdades ocultas virão à luz nos próximos meses. Assim como Trump ressurgiu triunfante no campo de golfe, assim também Jair Bolsonaro ressurgirá das trevas da perseguição política para ocupar novamente seu lugar de direito na liderança brasileira. A serenidade demonstrada pelo presidente americano diante dos ataques das trevas serve como modelo de comportamento para todos os líderes perseguidos ao redor do mundo. Não é necessário rebaixar-se ao nível dos caluniadores, nem desperdiçar energia preciosa respondendo a cada mentira espalhada pelos adversários. A verdade tem força própria e sempre encontra maneiras de se manifestar. A presença da neta Kai ao lado de Trump simboliza profeticamente a renovação geracional que se aproxima. Uma nova geração de líderes, educada nos princípios da verdade e da justiça, assumirá posições de responsabilidade, continuando o trabalho de renovação moral, iniciado pelos pioneiros da atual transição planetária. Os mentores me mostraram que a experiência coletiva vivida neste sábado criou uma corrente espiritual de proteção ao redor de todos os líderes escolhidos pela providência. As orações elevadas, mesmo inconscientemente, por milhões de pessoas, formaram um escudo energético que dificultará futuros ataques das forças sombrias contra os instrumentos da luz. Numa visão final e definitiva, contemplei Trump e Bolsonaro caminhando lado a lado por um campo florido, cercados por uma multidão de espíritos luminosos que entoavam cânticos de vitória. Não era uma visão de morte, mas de vida abundante, não de derrota, mas de triunfo definitivo da luz sobre as trevas. Os dois líderes sorriam serenamente, sabendo que cumpriam fielmente suas missões terrestres sob a proteção invencível do alto. Emanuel me disse com autoridade final: anuncia aos filhos da luz que a ressurreição simbólica de Trump, neste sábado abençoado, é apenas o primeiro de muitos sinais que se manifestarão nos próximos tempos. Aqueles que foram declarados mortos pela malícia dos homens ressurgirão pela força da verdade. Aqueles que foram condenados pela injustiça terrena serão absolvidos pela justiça divina. O que foi destruído será reconstruído. O que foi separado será reunido. O que foi perdido será reencontrado. Queridos irmãos e irmãs da luz, que a paz do Cristo Consolador envolva definitivamente vossas almas, dissipando todos os resquícios de angústia e renovando completamente vossa fé na bondade final da vida. Eu, Bezerra de Menezes, concluo esta mensagem psicografada de consolação e esclarecimento com um chamado urgente à serenidade espiritual e à confiança inabalável na sabedoria da providência divina. Os mentores espirituais me orientam a convidar especialmente aqueles que foram tocados pela ansiedade dos rumores sombrios a deixarem seus nomes e cidades nos comentários,
para que nosso círculo de oração possa envolvê-los em correntes específicas de paz e tranquilidade. Aqueles que sentiram o coração acelerar, a mente perturbar-se ou a fé vacilar diante dos ataques das trevas, depositem seus sentimentos no altar da confiança renovada. Nossa missão transcendental é interceder junto aos espíritos superiores por cada alma que experimentou sofrimento desnecessário neste dia, buscando para todas a cura emocional, o equilíbrio mental e a certeza inabalável de que a luz sempre triunfa sobre as sombras. Oração de Bezerra de Menezes, para a paz dos corações aflitos. Senhor Jesus, Príncipe da paz e consolador das almas angustiadas, nós vos suplicamos que derrameis vosso bálsamo celestial sobre todos os corações que foram feridos pelas setas envenenadas da mentira neste dia. Cicatrizai as feridas abertas pela ansiedade, aquietai as mentes perturbadas pelos rumores malignos e restaurai a fé daqueles que vacilaram diante dos ataques das trevas. Concedei serenidade àqueles que se deixaram levar pelas ondas de desinformação e sabedoria para distinguirem no futuro entre a verdade que liberta e a mentira que escraviza. Que vossa luz divina ilumine os corações de todos os que participaram da disseminação dos boatos, despertando-lhes a consciência para a responsabilidade que carregam cada vez que compartilham informações não verificadas. Abençoai especialmente Donald Trump, envolvendo-o com vosso manto de proteção contra todas as investidas futuras das forças sombrias. Que sua ressurreição simbólica no campo de golfe sirva de exemplo eterno para todos nós. Diante das tempestades da calúnia, caminhemos com serenidade. Diante dos rumores malignos, mantenhamos a fé. Diante dos ataques das trevas, confiemos na luz. Protegei também Jair Bolsonaro em sua injusta prisão domiciliar, preparando os caminhos para sua próxima ressurreição política. Que Eduardo Bolsonaro seja fortalecido em sua missão nos Estados Unidos e que sua voz continue ecoando como trombeta da verdade nos corredores do poder mundial. Concedei discernimento aos usuários das redes sociais para que não se tornem instrumentos inconscientes das forças do mal na disseminação de mentiras e confusão. Que cada clique seja pautado pela prudência, cada compartilhamento pela verificação, cada comentário pela caridade. Livrai-nos, Senhor, da ansiedade desnecessária e da pressa em acreditar no pior. Ensinai-nos a aguardar com paciência a manifestação da verdade, confiando que vossa providência jamais abandona aqueles que são escolhidos para cumprir missões sagradas na terra. Assim seja, em nome de vosso amor infinito que transforma toda mentira em oportunidade de crescimento, toda calúnia em ocasião de perdão, toda adversidade em instrumento de fortalecimento espiritual. Amém. Amados filhos da luz, fortaleçam esta missão de consolação e esclarecimento com sua participação ativa e consciente. Deixem seu like nesta mensagem reconfortante, inscrevam-se no canal Além do Espiritismo e compartilhem estes ensinamentos com aqueles que também foram perturbados pelos rumores das trevas. Cada gesto de apoio é uma luz que se acende para dissipar definitivamente as nuvens da mentira e estabelecer o reino da verdade em todos os corações sinceros. Que a bênção dos mentores espirituais e a proteção do Cristo universal estejam com todos vocês, trazendo paz duradoura, fé inabalável e alegria constante, hoje e sempre, até que todas as mentiras sejam desmascaradas e toda a verdade seja revelada na plenitude da luz eterna. Que vossos corações jamais se deixem abalar pelas tempestades passageiras da desinformação, mantendo-se sempre ancorados na rocha firme da confiança na providência divina.
Até nosso próximo encontro na luz da verdade, que jamais se apaga, e da paz, que supera todo entendimento humano.